Olá, pessoal. Vamos voltar aqui para nossa terceira aula, para a gente dar continuidade aqui nas nossas aulas de raciocínio lógicos. Ok, nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre equivalência de proposições. O que que isso quer dizer? Quando nós temos várias proposições compostas, vamos pensar em duas proposições compostas. Se essas duas proposições compostas, lá na tabela verdade, têm os mesmos valores lógicos, significa que elas são equivalentes, tá? Daqui a pouquinho a gente vai construir uma tabela verdade e aí vai ficar mais fácil da gente entender melhor isso, tá? Mas é basicamente isso, ó. Proposições são equivalentes quando os valores de suas tabelas verdades forem iguais. Quando a gente construir a tabela verdade, vai ficar mais claro isso, tá? Antes da gente chegar na tabela verdade, vamos falar aqui sobre proposições ou equivalências básicas, né? Dupla negação, que é a primeira aqui que a gente vai ver. O que que é a dupla negação? É negar a negação. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição que eu digo o seguinte: Roberto joga bola. É a mesma coisa que eu dizer a seguinte afirmação: não é verdade que Roberto não joga bola. Tá vendo que eu estou utilizando a negação duas vezes? Então, negar a negação é a própria proposição, ok? Nós temos uma outra propriedade que é chamada de idempotente. O que que isso significa? Que quando você faz P e P é a mesma coisa que escrever somente o P, dá o P. P ou P também é o P, ok? Terceira propriedade, que é a propriedade comutativa. Quando eu vou utilizar o conectivo e, eu tenho duas proposições. Se eu trocar a ordem das minhas proposições simples, que forma a proposição composta, isso não altera o meu resultado. Ó, P e que é a mesma coisa que escrever que e P. Ou seja, eu posso trocar de posição as proposições simples, que a minha proposição composta continua tendo o mesmo valor. E essa propriedade comutativa, ela também vale para o ou, P ou Q é a mesma coisa que Q ou P, e ela também vale por se somente se. Se eu escrevo P se somente se Q, eu posso trocar de lugar o Q com o P, que eu não altero o resultado da minha proposição composta. Ela continua tendo os mesmos valores lógicos. Eu não coloquei aqui, mas essa propriedade também vale para o ou, tá? P ou Q é a mesma coisa que escrever Q ou Q ou P, ok? Então, o ou, não sei se vocês se lembram na tabela verdade, também tem a propriedade comutativa. Agora, uma observação muito, mas muito importante. A condicional não é comutativa, ou seja, se você escreve P implica Q, não é a mesma coisa que escrever que implica P. Não é a mesma coisa. Fiquem atentos com isso, tá? Então, a condicional é a mais melindrosa da tabela verdade, tá? É a mais melindrosa e é a que eles mais cobram nos concursos. E essa propriedade comutativa, ela não é válida para a condicional. Distributiva. Propriedade distributiva, que na quarta propriedade. O que que isso quer dizer? Lá na matemática, a gente fala propriedade distributiva da multiplicação. E alguns professores utilizam um macetezinho que a gente fala o chuveirinho, né? E aqui seria mais ou menos isso, ó. P e Q ou P e R, que é o que acontece aqui, ó. P e Q ou P e R. Então, utiliza o quê? A propriedade distributiva, que é o chuveirinho. Esse resultado aqui é muito importante vocês entenderem ele, que pode ser em algo que em algum momento a gente precisa utilizá-lo, tá? E essa propriedade distributiva, ela também vale, ela vale aqui para o conectivo E, mas ela também vai valer para o conectivo OU, tá? Igual aqui, ó, P ou Q, aí põe E, P ou R. Tá bem aqui, ó, P ou Q, E, P ou R, ok? Bom, agora a gente vai construir uma tabela verdade em que a gente vai encontrar duas proposições que são equivalentes. Aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá?
Nós temos aqui duas proposições. Essa aqui, da primeira coluna, que é a proposição P. A gente vai preencher essa coluna primeiro. Nós temos a outra proposição aqui, que é a proposição Q, que a gente vai também preencher ela. Eu não sei se vocês lembram como é que a gente preenche duas proposições na tabela verdade, para a gente encontrar todas as combinações possíveis. Vamos recordar, como é que eu vou fazer aqui na proposição P? Eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui na coluna Q, a gente vai intercalar. Eu vou colocar VF, VF, ok? Ó, VF, VF. Fazendo isso, eu encontro todas as combinações possíveis, né? Que é verdadeiro na primeira, verdadeiro na segunda, V e F, F e V, F e F, ok? Agora vamos preencher essa aqui, ó, da negação de P. Lembra que eu falei que se uma proposição é verdadeira, a negação dela é falsa. Se a proposição for falsa, a negação dela é verdadeira. Então a gente basta trocar o valor lógico. Então, olhando aqui, comparando com a primeira coluna, que é a proposição P, a negação de P vai ficar assim, ó, F, F, V e V. Por quê? Porque é o contrário da proposição P, ok? Agora, nessa coluna aqui, a gente vai fazer o implica, né, que é a condicional, P implica que. Para isso, eu vou utilizar essa primeira coluna e essa terceira coluna. Vamos lembrar, só tem um caso em que a condicional é falsa. Qual que é o caso que a condicional é falsa? Vera Fischer é feia. Ou seja, V na primeira, F na segunda. Aqui, ó, vamos olhar essa linha. V na primeira, F. Opa, desculpa. Aqui, vamos lá. Aqui, nessa segunda linha. Só que eu vou comparar essa primeira coluna com a terceira coluna, tá? Não vamos fazer confusão. Vamos aqui, ó. V na primeira, F na segunda. Então isso vai me dar F. E o restante é tudo verdadeiro. Lembrando que nós temos V e V, isso me dá V. Se nós temos F e V, isso me dá V. Se as duas são falsas, isso vai me dar o quê? Verdadeiro. Beleza? Agora a gente vai construir essa coluna aqui, ó. Eu vou utilizar a negação do P ou que. Negação do P ou que. Deixa eu pegar a borracha aqui só um minutinho para eu dar uma limpada aqui. Aqui. Deixa eu limpar aqui. E pedim, pedim aqui. Aí, agora dá para a gente continuar. Bom, vamos lá. Então, eu vou trabalhar com quais colunas? Com essa segunda coluna que está aqui e essa terceira coluna que está aqui. E eu vou utilizar quem? O ou, tá? Vamos lembrar, o ou só vai ser falso quando as duas forem falsas. Lembra disso? Quando eu utilizo o conectivo ou, a minha proposição composta só terá valor lógico falso quando as duas proposições simples forem falsas. Olhando para essa segunda coluna e para essa terceira coluna, quando que isso acontece? Somente aqui na segunda linha. Então aqui vai ser falso. Falso na primeira linha agora. Vamos para a primeira linha. Falso e verdadeiro. Verdadeiro. Eu estou usando o ou, né? Terceira linha. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Quarta linha. Verdadeiro e falso. Verdadeiro. Agora, observem, pessoal. Essa coluna do P implica que e da negação do P ou que. Observem que elas têm a mesma tabela verdade. Ou seja, essas duas proposições, elas são o quê? Elas são equivalentes. Então, quando eu escrevo P implica que, é a mesma coisa que negar o... Opa, peraí. Faltou colocar o que aqui? Só um minuto. Deixa eu organizar aqui melhor. Vai dar certo. Vamos lá. Se eu digo P implica que, isso é a mesma coisa que escrever o quê? Negação de P, troco o implica pelo ou e mantenho o que. Então, escrever P implica que é a mesma coisa que escrever a negação de P ou que. E essa é uma das equivalências da condicional. Nós temos duas, tá? Nós temos duas equivalências aqui.
E aí, essas duas equivalências, pessoal, é muito, mas é muito importante que vocês memorizem elas, tá? É muito importante. Então vamos lá, olha só. Como é que a gente vai fazer? Ó, regrinha: nega a primeira, mantém a segunda e troca o implica pelo ou. É assim que a gente encontra a equivalente da condicional. Como é que é a equivalente da condicional? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o implica pelo ou. Primeira regrinha de equivalência da condicional, que é importantíssimo vocês memorizarem essa regra. É muito importante, ok? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o implica pelo ou, ok? Segunda equivalência da condicional, que também é muito, mas é muito importante. É o inverte nega. Como assim inverte nega? Se você tem uma proposição P implica que, uma proposição equivalente é você inverter. Como assim? Trocar de lugar as proposições e negá-las. Então aqui eu vou negar o que, continuar com o sinal do implica, tá? Da condicional, e negar o P. É assim que a gente encontra a outra equivalência da condicional. Observem que na número um na equivalência da condicional, troca o se então pelo ou. Já na segunda, a gente continua com o se então. Então a gente encontra uma equivalente, mas continua utilizando o se então. Ok? Gente, essas duas equivalências aqui, elas são importantíssimas, tá? Muito importante. Ok? Vamos seguir aqui. Equivalência da bicondicional não é tão importante, mas vamos falar. Rapidinho a gente fala sobre ela. Na matemática, dentro de um conceito matemático, quando nós utilizamos o se então, que é essa setinha aqui para os dois lados, a gente diz o seguinte: e quando a gente quer provar alguma coisa, ó, de cá eu tenho uma proposição que eu chamei de estrela, de cá eu tenho uma proposição que eu chamei de quadrado. Quando eu quero provar uma coisa utilizando se somente se, eu tenho que fazer a seguinte coisa. Eu tenho que sair dessa estrela e provar que isso aqui é verdade, e tenho que sair do quadrado e voltar aqui para minha estrela, também provando que é verdade. Então, utilizando esse conceito do se somente se aqui, ó, P, se somente se que, olha só, a gente tem a primeira indo para a proposição que. Então, ó, P implica que, tá? Então, estou saindo da primeira e estou chegando na segunda. E preciso também provar a volta, que a gente fala de ida e volta, tá? Então, aqui, ó, aqui seria, ó, da estrela para o quadrado, a minha ida, do quadrado para a minha estrela, a minha volta, ok? Então, olha só, eu estou indo, P implica que implica P. Então, isso aqui é uma equivalente da condicional, ok? E assim, utilizando esse resultado, deixa eu apagar aqui só para ficar mais claro. A gente vai utilizar essa situação aqui da um para a gente fazer a outra equivalente. Vocês vão ver que é só por lógica mesmo a gente consegue encontrar outra equivalente, ok? Então isso aqui, né, é a mesma coisa, ou seja, é equivalente a escrever P se somente se que. Só que olha só, essa PQ aqui, ó, P implica que, não tem uma condicional. Volta aqui em cima, pessoal, bem aqui, ó, teto superior aqui, ó. Ó, a gente encontrou esse resultado aqui montando a tabela verdade, não é isso? Então, quando eu tenho P implica que, eu posso trocar por esse resultado aqui, ó, negação de P ou Q. Então, aqui embaixo, eu vou trocar pela negação do P ou Q. Mantenho aqui o conectivo que implica que nega a primeira, negação de que, ou mantém a segunda P. Então, essa aqui, ó, é o outro resultado da outra equivalente da condicional, ok? Vamos seguir. Vamos lá. Negação das proposições. Esse tema aqui também é importantíssimo, tá? Muito importante. A gente vai precisar muito deles, desses dois conceitos que a gente estudou aqui para poder resolver os exercícios do Instituto Verbena. Vou preparar uma aula para vocês na próxima,
com questões do Instituto Verbena sobre raciocínio lógico, ok? Então vamos lá. Primeiro caso aqui, né? Negação, ó, eu estou negando uma proposição composta utilizando o conectivo e, ok? Como é que vai ficar isso? Eu nego a primeira, nego a segunda e troco o conectivo e pelo conectivo ou, tá? Então, de novo, negação de uma proposição composta utilizando o conectivo e. Nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo e pelo conectivo ou. A negação do ou é o contrário. Aqui, ó, segundo caso. Vamos lá para o segundo caso. A negação de uma proposição composta utilizando o conectivo ou. Nega a primeira, nega a segunda e troca o conectivo ou pelo conectivo e. Ok? Beleza. Agora, terceiro caso. Muito, mas muito importante, que tudo que é relacionado a condicional a gente tem que ficar ligado, que é o conteúdo, é o conceito que mais cai. Então, olha só, negação de uma condicional. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai fazer bem passo a passo. Olha só, eu vou manter aqui a negação, tá? Eu vou escrever de novo a negação e dentro do parênteses eu vou pegar a equivalente da condicional utilizando o ou, tá? A negação da condicional, perdão, a equivalente, desculpa, ó, peraí, vamos reiniciar esse caso 3 aqui para a gente não confundir. Às vezes eu posso ter me confundido aqui. Vamos de novo. Terceiro caso que é muito importante: negação da condicional. Como é que a gente vai fazer? Ó, eu vou repetir aqui a negação, que está fora do parênteses. E aqui dentro do parênteses, pessoal, eu vou pegar a equivalente da condicional. E qual que é a equivalente da condicional utilizando o ou? Nega a primeira, mantém a segunda e troca o implica, que é a setinha, pelo ou. Foi isso que eu fiz aqui. E agora a gente voltando no caso anterior, no caso 2 aqui, ó, porque essa situação aqui dentro do parênteses é o caso 2, a negação de uma proposição composta utilizando o conectivo ou. O que que eu vou fazer? Vou negar a primeira, negar a segunda e trocar o conectivo ou pelo e. Mas a negação da negação que a gente aprendeu, negação da negação é a própria proposição. Então a negação da negação de A é o próprio A, troco o meu conectivo ou pelo conectivo e nego a segunda proposição, tá? Que no caso é a negação de B. Qual que é a regrinha? Ó, mantém a primeira, que é o resultado que a gente encontrou aqui, ó. Mantém a primeira, nega a segunda e troca a setinha pelo E. Então, de novo, vou fazer com vocês aqui, ó. P implica que a gente quer a negação disso aqui. Como é que fica na regrinha? Nega a primeira, desculpa. Mantém a primeira e coloca o conectivo e nega a segunda. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Isso aqui é a negação da condicional, ok? Só que tem uma outra maneira que eu particularmente prefiro lembrar, tá? Eu prefiro pensar nela. Vamos lá. Quando que a condicional é falsa? Quando que a condicional é falsa? Quando a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Primeira verdadeira e a segunda é falsa. Se eu lembro disso aqui, desse resultado, que a tal da Vera Fischer é feia, olha só, quando eu quero negar, o que que eu vou ter que encontrar? Eu tenho que buscar esse resultado aqui. Então, o que que eu faço? Verdadeiro. Eu vou manter a primeira, mantém a primeira, mantém a primeira, e, utilizo o conectivo e, troco o sinal da segunda. Mas como é que eu vou trocar o sinal da segunda? Negando ela. Então a primeira precisa ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. É assim que a gente nega a condicional. Ok? Só para a gente finalizar aqui. Conceito bem básico, mas que é muito importante porque cai em prova. E até caiu nas provas do Instituto Verbena, as provas anteriores. Tautologia. O que que é uma tautologia? Quando você preenche a tabela verdade em que todos os valores são verdadeiros, isso é uma tautologia. Quando você preenche essa tabela verdade em que todos os resultados daquela proposição composta é falso, então a gente tem uma contradição.
E a contingência é quando não é tautologia, mas também não é contradição, ok? Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado aí. Próxima aula, resolução de exercício, tá? Obrigado aí pela atenção de todo mundo aí.